vai falar da parte mais técnica, do projeto, explicar um pouco como funciona, então eu vou passar a palavra para você. Já pode dar uma coisa. Bom dia a todos e a todas. Eu primeiro pedir desculpa porque pelo tom da mestria eu detesto falar sentada. E eu acho que aqui eu vou ficar mais próxima de vocês também. Por isso que ela trouxe para ela, ela dá de botar dela, né? Mas é porque eu não aguento ficar atrás da mesa. Então tudo bem que é uma proteção. Mas é muito mais acolhida. A gente está falando de acolhimento. Então, ficar com vocês. Bem, eu fiz uma apresentação, mas eu queria falar para vocês o que eu pensei como estudante de psicologia, que eu poderia estar aqui, a gente pensar alguma coisa junto, eu trabalho com alguns instrumentos, mas eu tenho que falar de que lugar eu falo. Né? A minha formação, eu sou psicóloga, eu faço pós-graduação tanto na área da educação como na área da psicologia clínica hospitalar, sou mestre em saúde mental pela Unicamp, faço doutorado dentro da UNB em psicologia de desenvolvimento social, mas estou sentindo para a minha orientadora para a gente discutir gênero. Esse é um lugar que eu falo, como profissional é a minha formação. Mas tem um outro lugar que é o meu ativismo político. Eu, há 20 anos estou dentro do discurso, dentro da relação do ativismo político, discutindo política. E o que é ser ativista político está dentro do movimento social? É reivindicar esses direitos de cidadania, que foi tanto falado aqui na mesa. E o terceiro lugar é Vista Minha Pele. Aqui. Nós trans sabemos, a partir do momento que nós temos toda a nossa dedicação e decidimos em transformar o corpo, né, e assumir a nossa identidade de gênero, tem um processo de exclusão enorme. E aí a gente vê uma declaração como do Mateus no sentido, vou usar a frase chula, desculpa, perdão. Vai usar o seu lado viadinho na rua, então vá para a rua e isso é que é Vista Minha Pele. Porque no mesmo sentido que eu fiquei comovida com ele, eu vejo isso todos os dias. E as meninas vão ver também todos os dias. Adolescentes, jovens, que têm planos futuros e que estão na rua. Pelo simples fato de ter uma orientação sexual que não é a dita normal, ser hétero, ou assumir sua identidade de gênero publicamente. Às vezes, dentro de uma universidade, um homossexual negocia esse lugar. Né? E negociar e tirar o brinco, a roupa. Mas nós trans não tem como negociar isso. É impossível a gente negociar isso no lugar. Aí fica mais difícil para a gente. Bem, o que eu pensei com vocês, como eu fiquei feliz, pensava você tem um tempinho a mais, porque eu pensei com vocês a gente falar como dar passo a passo, como é que eu consegui essa história, né, de construir esse projeto, e agora outras capitais estão querendo, e eu vou ficar extremamente feliz se a gente conseguir aqui. E vamos tomar uma cerveja aqui, comemorando essa situação, porque é uma luta no sentido. Porque eu comecei estudando, né, exploração sexual, tráfico de pessoas. Eu sou dentro do Conselho da Conatráfico, do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, do Ministério da Justiça. E eu não comecei estudando isso. Eu comecei estudando migrações. Por que pessoas saíam de suas determinadas localidades e comunidades e vinham para outras localidades, né? E por que elas estavam inseridas em determinado momento. Hoje a gente está aqui na cidade, a gente pode discutir como Goiás também a questão do refugiado, que saiu lá do Haiti, com uma catástrofe, e veio parar aqui. Na minha pesquisa com eles, eu não tenho, né, nenhum dado que eles saíram por migrações ou refugiados por perseguição da orientação sexual e da identidade de gênero. Que foi aí que eu comecei a estudar. Porque a menina saiu lá daquele interior, gente, não sou xenofóbica, vou dar exemplos assim, só por questão. Saiu lá do interior do Maranhão e veio parar aqui. O que você veio fazer aqui, né, garota? Olha, lá eu não podia assumir a minha orientação sexual, lá eu não podia assumir a minha identidade de gênero, e aqui eu posso ser quem eu sou. Então tem as migrações que a gente não discute, que são as migrações por orientação sexual e por identidade. E essa passa despercebida. E nós temos uma contabilidade de mais de 60% da nossa população, se vocês começarem a ver. Estou lá na rua, aí a gente começa a ver, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas agora, por a experiência dela, ela vai ver isso.
60% das meninas que estão na rua não são da cidade dela. E vieram por quê? Por qual motivo? Ah, porque eu acho lindo. Não, eu acho lindo estar na rua. É porque eu passei por isso, essa situação, eu quero assumir a minha identidade de gênero e minha orientação sexual. Isso são todas as meninas, a maioria que eu atendo. E pior ainda, ficava a situação de estudar migrações por essa condição ou por perseguições. Eu tenho na casa hoje meninas que vieram da lésbicas, perseguições em alguns países como o Congo, né, que estão lá com a gente pela violência sexual. Porque foram perseguidas na África e teriam que aprender a ser mulher e gostar de homem. Nós temos casos assim de nossas meninas lésbicas também no nosso país. Essa perseguição não passa no registro do Ministério da Justiça. Eu fiquei incomodada. Falei, vocês falam tanto, vamos acolher o imigrante, o refugiado, vamos falar de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas essas pessoas não são vistas. São cegas. A minha apresentação foi exatamente contar esses passos, para vocês contar essa história, porque a partir dessa história a gente começa a provar cientificamente e dados por dados quantas pessoas eu tenho na rua. Porque o Ministério Público Federal, e de onde eu tirei o dinheiro, o Ministério Público Federal do Trabalho, eles querem que você pronto. Você pode chegar lá linda, maravilhosa, ele é doutora, ele imagina. Nós temos aqui um exemplo de uma professora magnífica que é uma parceira de luta, né, que está aqui com a gente, está lutando, mas eles querem, prova para mim que isso acontece. Prova para mim. E a gente não tem dados porque a casa, por exemplo, as nossas casas em Goiânia, a maioria de acolhimento são evangélicos, ou tem um quê no pé da religiosidade. E elas não vão pôr isso no relatório. Lá elas também fazem na pastoral das pessoas confinadas, em situação de confinamento dentro dos presídios, eles falam que não tem nem travesti. Eu devo estar doido inventando, então como eu estou doido inventando, eu tenho que inventar com provas. E foi exatamente aí que eu fui para a rua para começar a inventar. O Projeto Casulo, eu vou falar dessa parte, dessa aprendizagem enfrentando o enfrentamento à transfobia, porque era a maior parte do enfrentamento à transfobia. Aí você fala assim, mas não tem esse enfrentamento, né, da homofobia, então no meu caso tem sim, nós trabalhamos com esse enfrentamento. Da lesbofobia enorme, nós temos um problema seríssimo no estado de Goiás com o problema da lesbofobia no nosso estado. Uma violência sexual enorme com as mulheres. Muitas delas, por questões religiosas, ainda não vou entrar nesse detalhe, que é a questão do amor. Aí elas têm os filhos de uma violência sexual. Que é um outro problemático, porque nós que estamos estudando psicologia, vai ser um outro papo futuramente para a gente discutir. E eu coloquei para vocês, já me apresentei, que é fluxos, procedimentos, instrumentos de atendimento à vítima ou potenciais vítimas, né? Tanto do tráfico, da exploração sexual e da violência sexual. Esse é o perfil da casa. Aí eu vou bater lá na volta, para ver se eu fui agora, porque em Goiás nós não aceitamos nessa casa o usuário dependente químico. Porque tem 58 milhões dentro. Eu vou. Me desculpe, perdão, tem uma criança aqui. Na bunda do governador, ele sentado em cima, para não falar outro local, 58 milhões que ele não resolve fazer nenhum PREDEC, nenhuma casa, nem investir nos carros. Eu tenho uma profissional aqui dessa cidade que formou comigo em Goiânia, que é do carros aqui, eu tenho que ver que ela vier daqui a pouco para aqui. Lá não tem esse investimento, nossos profissionais do carros, para atender nos carros, nos traz a população, porque era uma porta. Se eu consigo fazer esse fluxograma funcionar, o CRES, o CAP, sabe, outras redes de atendimento vão me trazer esse dado e falar, olha aqui, Beth, eu tenho 5 travestis, 10 homossexuais que estão atendendo no CRES, assim. Isso não funcionava nesse fluxograma. Não ia para frente. Aí quando eu faço a provocação, eu vi essa apresentação, é no sentido porque lá tem 58 milhões para isso. Para investimento da rede, para a casa de acolhimento das pessoas usuárias dependentes química. E aí, dos aval de um promotor federal, quando deu o dinheiro, ele falou, esse aqui não pode entrar. Aí eu, mas não, pode entrar, mas ele está lá também, mas não é esse
a queixa. Essa queixa no principal não tem, não é. Porque senão 58 milhões não vai sair lá do banco do rapaz. E como ele também tem um embate político com o governador, ele quer que eu te dou esse dinheiro, porque senão você vai assumir essa problemática que é do governo, que a gente está forçando a barra para ele gastar o dinheiro. Então tudo começou assim. Ah, tá, mas como você conheceu essas pessoas? Eu sou da... Cadê a professora? Ela e eu sou da diretoria do Conselho Estadual da Mulher de Goiás. E a presidente, a atual presidente, a Ângela Café, falou assim: Beth, eu vou te apresentar uma pessoa que é um promotor federal, que ele está indignado com a situação, que ele foi comigo em alguns pontos, está indignado com a situação de as meninas trans adolescentes na rua. Mas não era bonita lá, fazendo o trabalho sexual, vou colocar entre aspas, na rua. Era em situação de mendicância. E ele ficou indignado com aquilo e foi me apresentar. Aí ele se montou e ele me deu um calhamaço de pasta que era para investigar os processos que tinham e quem eram as empresas que estavam perdendo recursos. Não, como que é isso? Algumas empresas devem ao governo federal. Né? Isso fica na dívida fiscal, que vai para a questão da Receita Federal, e outras não. Paga diretamente à promotoria do Ministério Público Federal, que investiga o caso e processa a empresa. Eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa assim, chiquérrima, que muitos de nós assim, usamos até coisas dela, que está em todo o país, devia à Promotoria Federal do Trabalho um recurso financiado por ter colocado em cláusula a não contratação de pessoas LGBT. Quero para meu caso. É tudo que eu quero para mim nadar de braçada. Como uma empresa desse porte, e aí, quem é da psicologia aqui, por favor? Um psicólogo dentro do recursos humanos prestar o papel de não atender e não passar a essa população para o mercado de trabalho me incomodou 1000 vezes mais. Aí eu falei, mas é que eu vou ter que nadar de braçada com essa situação. Na hora que eu peguei a empresa e falei, é essa que eu quero. É essa que eu quero dar show, é essa que eu quero ir lá, sabe, falar da situação, é essa que eu quero brigar, porque eu preciso disso. Né? Porque ela está devendo dinheiro e deve para uma situação que para mim é essencial para falar, provar tudo. Passa para mim, você, por favor. O projeto Casulo, ele é uma casa de passagem da população. Aí está lá LGBT, mas é LGBT, tá? Vítima do tráfico. Aí tá, mas é vítima do tráfico de pessoas, porque o promotor, lembra que eu falei que era concebido diretamente ao tráfico de pessoas, é público. Então também tinha esse olhar, e para não ter margem para outra população. Migrações sexuais, da exploração sexual e do comércio do IEF. Tem toda uma história. Eu entreguei um folhetim para vocês. Né? Esse folhetim, ele explica mais ou menos a missão da casa, que é acolhimento. Você fala, tá, é uma casa de passagem, não é um abrigo, não, é uma casa de passagem. Por que uma casa de passagem? Porque a ideia é que essa casa funcionasse como não dormitório, mas que funcionasse para receber essas pessoas e como que nós íamos trabalhar com essas pessoas. Aí o primeiro ponto, quando veio o recurso, o primeiro recurso que chegou não veio para a gente comprar a casa. Você toma esse dinheiro e você vai lá comprar a casa. Não. Veio um recurso que era para a gente comprar, fazer um seminário como esse, para eles, sabe, vamos dizer, autoridades do Brasil, convidando, esse recurso era de 50 mil, né, convidando essas pessoas todas para ter essa discussão e esse entendimento. Quando nós fizemos seminário, nós pedimos autorização para fazer o seminário, mas de um porte menor. Aí o que acontece? Sobrou um dinheiro, porque a gente não fez assim, chamando várias pessoas ou representantes da rede trans, na época que não existia ainda da rede, né, chamando as pessoas para conhecer o trabalho e ver o que era a proposta. Nós fizemos um porte menor e nós economizamos desse recurso de 50 mil, 25 mil.
o promotor federal autorizou que eu comprasse um lote. Então nós temos uma casa e um lote. Porque ainda a gente está em estudo para ver o que a gente vai fazer com esse lote. Aí, depois desse seminário, eu apresentei por escrito oficialmente tudo a promotoria do Ministério Público do Trabalho e falei, o dinheiro que eu quero está em determinada empresa que ela, não vou citar, porque ficou muito chefe, ela estava devendo. Esse dinheiro está lá. Não está, esse dinheiro já foi para o fundo, porque eles vão falar isso, viu? Quem está mexendo com os promotores aqui. Isso já foi para o fundo. Não tem esse dinheiro mais lá não, doutor. Isso já desapareceu lá no fundo, a gente já pegou, a gente vai dar. Ou alguns outros promotores vão falar assim, esse dinheiro veio, eu dei para uma casa de acolhida para fazer o que você faz. Tá? Aí você vai lá na casa de acolhida, que tem em Goiânia, é evangélica, fala, não tem essa pessoa aqui não. Travesti? Não. Ou quando atendia, rapa a cabeça. Rapa a cabeça. Já viu qualquer coisa? Rapa a cabeça. Tira o esmalte, brinco, qualquer tipo de adereço da pessoa e a vestuária da pessoa também é mudada. Ela vai dormir no quarto com os rapazes. E eu tinha umas meninas bem pimenta, que nem eu. Quando eu chegava nessa casa de acolhida, ela falava assim, Beth, mas eu estou fazendo todos os bofs propositalmente. Estou catando todos aqui dentro, só por causa dessa história minha aqui, porque não querem, tentavam ensinar as meninas como andar dentro dessa casa. Aí eu fiquei mais indignado, a Cris trabalha comigo, ficava filmando, eu falando, batendo boca e filmando o que as meninas falavam. Né? Por que eu estou contando esse detalhe? Porque nessa história toda, ele já justificava que tinha de ir para o fundo alguém de. Aí eu voltava à promotoria, conheci um promotor que ele é famoso no Brasil, que é o doutor Carlos Cavalcante Rodrigues, ele é enorme, bem imperial, aquela coisa enorme. E eu falei, olha, tem esse recurso, está aqui o recurso, é essa empresa que deve e é tanto. Aí ele falou assim, está aqui e eu vou pegar o processo. Quando ele montou um processo para ele, que passou por todas as instâncias, até chegar porque a empresa recorreu, obviamente, o dinheiro ia ser depositado no fundo diretamente à associação, Astra. E foi aprovado em 78 400 mil reais. Nós compramos a casa, mobiliamos a casa, vamos agora com o dinheiro da segunda parcela para chegar, nós vamos comprar um carro, que é uma van, né? Tá, mas o dinheiro chama-se termos de ajuste de conduta. As empresas têm que ter, recebem um processo de termos de ajuste de conduta dentro do Ministério Público Federal do Trabalho, que elas têm que pagar. E essa empresa tinha que ter termos de ajuste de conduta. Lembra o que ela fez? Não aceito gay, não aceito sapatão. Esse povo não entra aqui não. A empresa é normal, trabalha com esse tipo de gente. É uma empresa famosa, tem aqui também. E aí eu falei, pera, então essa empresa já ganhou. Eles soltam em 3 parcelas. Como os projetos hoje do governo federal também, todos são 3 parcelas. Você não recebe uma única parcela. Eles soltam em 3 parcelas. Você presta conta como um projeto normal. Só que você não é mais prestador de serviço, porque eles não querem serviço. O Ministério Público Federal não quer serviço. Como por exemplo, o Ministério da Saúde dá um projeto para a gente como prestação de serviço, para a gente fazer o teste rápido na rua, para a gente fazer. Não, eles não querem, isso não é prestação de serviço público, isso é prestação de serviço para a sociedade. Você vai estar fazendo algo para a sociedade, não para nós. Então você presta conta normalmente de tudo, mas com um pequeno detalhe quando tem esse dinheiro. Por que eu estou dando esse espaço? Você não pode pagar, porque é Ministério Público do Trabalho. Você não pode pagar recursos. Aí tá cheio. Lembra daquele civil? Norte, contrato, para coisa toda? Foi quando nós começamos a pagar. Aí tivemos que fazer um regimento da casa e pensar a casa. Eu não tenho funcionários dentro da casa, como é que vai ser isso? Que loucura é essa? Como é que eu vou funcionar uma casa sem funcionar? Não existe isso.
nós fizemos todo o cronograma da casa, com o estatuto da casa e o investimento da casa, que é, tem 4 educadores sociais, plantão dia, e 4 educadores, plantão noite. Certo? Não tem copeira, não tem faxineira e não tem pessoas para arrumar e fazer comida, nada disso. Foi a partir daí que nós começamos a estruturar a casa, pensar o serviço. Você entra, você faz o quê? Ah, eu sei lavar prato, então você lava o prato, fulano lava o banheiro, aí os serviços foram divididos entre eles. Ah, mas eu vim para cá para ser empregada, porque você escuta isso. Eu sou empregada aqui, não, você não é empregada aqui. Nós estamos dividindo as tarefas do lar, porque aqui não tem nenhum funcionário que faça essa tarefa. Gente, funciona. Tem uma tabelinha lá, funciona normalmente. É difícil porque não funciona. E a casa, por exemplo, como é casa de passagem, não é assim. Você entra e sai a hora que você quer, não. Tem regras no regimento da casa, que é lido aquele manual para você, ó. Você quer sair? Ok, 8 horas da manhã você está liberado, pode ir embora. Toma seu café e vai embora. Mas deu também, 9 horas da noite você não entra mais. Aí você fala, mas aí ela vai voltar para a rua. Né? Porque 9 horas da noite ela está acostumada com a rua, está ali naquela situação dela, ela vai voltar para a rua. Esse é o primeiro, e aí é a primeira técnica da psicologia que eu vou falar do programa, que a gente começa a perceber, né, qual o interesse da pessoa. Porque a casa tem um plano de trabalho e uma missão, que é inserir essa pessoa de novo no mercado de trabalho, inserir essa pessoa no contexto da educação, que a maioria das meninas não tinha nem o primeiro grau. E a gente começou a perceber isso. Então era trabalhar o retorno dessas pessoas para a sala de aula ou para o mercado de trabalho. Hoje nós temos empresas que acolhem essa população. Várias empresas. Eu já li, eu vou citar porque a gente tem que pegar algumas empresas que fazem as boas práticas. Né? Nós temos uma empresa que vocês têm aqui também, que é a Girafa Sanduíches. Elas recebem toda a nossa população, ou seja, não pede para tirar batom, brinco, nada disso. Ela recebe toda. A gente liga, já fala, o recurso humano fala, quarta-feira, tal dia, você pode mandar 5 para cá. Porque nós começamos a trabalhar com a empresa em cima de cota. Você montou isso também? Sim, porque nós começamos a trabalhar cota. Olha, você tem aí, dentro do recurso humano, e aí quem trabalha aqui, o principal da área do recurso humano, isso é um bom prato para vocês defenderem uma tese aqui, vocês defenderem uma monografia do TCC de vocês, no sentido de vocês pensarem cotas no recurso humano para qualificar essas pessoas no mercado de trabalho. E nós começamos a trabalhar isso dentro do recurso humano de algumas empresas. Vocês priorizam que determinadas pessoas estão aqui. Ah, não precisa ter experiência nenhuma. Essas pessoas não precisam ter experiência. A gente quer que essas pessoas aprendam e funcione, o funcionário funcione conforme as nossas regras. Vem um plano específico de recursos humanos, para quem trabalha com recursos humanos aqui, de algumas empresas americanas, como Girafa, Coca-Cola. O quadro funcional vem de outro lugar para ser preenchido. E eles querem que essas pessoas façam a cartilha do Beabá igualzinho à empresa. Tanto que alguns funcionários, quando chegam a um determinado patamar de cargo, vão lá, fazem o curso fora e voltam, porque eles querem aquele padrão de funcionário americano ou europeu. E a gente percebeu isso. Quer dizer, você começa a perceber a técnica e a metodologia de trabalho de cada empresa e você fala, não, agora eu vou inserir aí por trás esse funcionário. Quando eu falei, Matheus, que eu fiquei comovido com a sua situação, porque é todos os dias. Todos os dias eu atendo uma pessoa que fala, poxa, eu tenho que estudar, eu queria trabalhar, queria fazer isso aqui. Mas qual a oportunidade que eu tenho para isso morando na rua? Porque as casas de passagem de Goiânia ou os abrigos não aceitam essa população. Eu não sei se vocês têm facilidade de colocar. Aqui eu não posso falar daqui, eu posso falar da minha cidade. Lá eles, muito difícil. E com a casa agora lá, é assim, chega em determinada casa religiosa, já liga e fala, velho,
Estou aqui com uma na minha porta batendo para entrar e eu não aceito. Elas são declaradas para mim. Eu conheço meu trabalho. Não aceito. Eu falei, tudo bem, amor. Eu sei que você... Aí é uma questão de investigação. Você acaba sendo investigador, viu? Você vira investigador. Eu sei que você ganhou 50 sacos de arroz. Com ela você manda 3 para mim. Porque aí você começa a investigar que a casa tal está recebendo, por exemplo, 1000 cestas básicas da campanha da fraternidade. Gente, nada assim contra a campanha da fraternidade e solidariedade religiosa. Não estou criticando isso. Ela recebeu, mas ela te liga pedindo, fica na casa. Aí, filho, manda para mim. Quantas cestas básicas você vai mandar para mim mesmo? Você não é tão religiosa, tão boqueiro. A minha casa não tem placa, não, é uma casa normal, gente. Você vai normal porque é uma casa na periferia, é uma casa que nós não colocamos nada que identificasse que ali era uma casa de passagem para essa população. Psicólogos, primeiro por causa do estigma estereótipo criado nas pessoas. Porque a vizinhança começa a questionar. Sabe? Às vezes fala assim, a dona é aquela loira ali, ó. A conta para mim, aquela é a dona. Mas elas não sabem como funciona. Ela viu eu comprando a casa, ela viu eu assinando com o proprietário ativo, ela viu tudo aquilo, mas não entende como é que entra tanta essa população aí que sai. E a gente consegue fazer com que elas também, por exemplo, nós recebemos, hoje eu estou com 2, se vocês baterem no Google, uma operação que foi feita pelo Procurador-Geral na Brasília, de homens que, além de confrontar as mulheres dentro de um prostíbulo, elas eram torturadas.